Olá, estamos começando mais uma videoaula. A videoaula de hoje vai tratar do assunto combustíveis fósseis. E quando a gente fala de combustíveis fósseis, o combustível fóssil mais importante que a gente tem no mundo é o petróleo. Lembrando que o petróleo não é o único combustível fóssil. Ainda dentro dessa categoria nós temos o gás natural e o carvão mineral. Lembrando que também falando sobre fontes de energia, nós temos os chamados minerais atômicos, que também geram energia, que é o caso do urânio, por exemplo, e as chamadas fontes renováveis, que é o caso da água, que vem da energia hidráulica, o vento, que vem da energia eólica. Enfim, nós temos aí outras formas de geração de energia. Tudo bem, pessoal? Bom, virando o slide, a maior parte das fontes energéticas que são utilizadas no mundo, elas são do tipo não renováveis, que é basicamente o caso do petróleo. Não é o único, o petróleo, o gás natural e o carvão mineral se inserem nesse contexto. É bom a gente lembrar que os minerais atômicos também ficam inseridos nesse contexto. Quando a gente fala de não renováveis, nós estamos falando de 88% da oferta de energia do mundo. Ou seja, a gente ainda trabalha essencialmente no planeta Terra com fontes não renováveis, que são altamente poluidoras. Lembrando que quando a gente queima, por exemplo, petróleo, a gente libera gás carbônico e o gás carbônico acaba sendo um dos fatores aí que é relevante na geração do chamado efeito estufa. Então, só para lembrar, né, esses recursos são altamente poluentes. E não é só poluição através, por exemplo, da liberação de carbono. Nós também temos liberação de fuligem, que é o caso da queima do carvão, que também gera isso aí. Bom, como que se forma o petróleo? O petróleo ele se forma, né, através de matéria orgânica, como por exemplo o plâncton, que nos mares morre, vai para o fundo do oceano. Esse oceano tem pouca oxigenação, né, pouco oxigênio. Ali ele começa a ser coberto por sedimentos e calor e pressão e falta de oxigênio transformam, por exemplo, o plâncton em petróleo. Então, quando a gente analisa, por exemplo, o petróleo ele é originário de matéria orgânica. Para que se forme o petróleo, né, nós estamos analisando aí que ele vem de matéria orgânica. E o petróleo ele está ligado a uma série de setores. Vários setores estão ligados ao petróleo. O setor automobilístico é ligado ao petróleo, o setor têxtil é ligado ao petróleo, inseticidas é ligado ao petróleo, lubrificantes de forma geral são ligados ao mercado do petróleo. Eu não citei aqui, mas eu poderia também dizer que o mercado do plástico também é ligado ao petróleo. Então o petróleo ele tem uma ampla margem de utilizações. E por isso ele se torna um produto tão importante. Mas todo mundo sabe que é no quesito transportes, ou seja, setor automobilístico de forma geral, por exemplo, é que o petróleo se destaca como sendo um produto extremamente importante. Tá. Quando a gente vai trabalhar com petróleo, né, do petróleo bruto, você tira uma série de produtos. Os produtos que a gente está falando são, por exemplo, o óleo diesel sai do petróleo, a gasolina sai do petróleo, o querosene sai do petróleo. Então, através de uma técnica de destilação, o petróleo ele é destilado a uma torre de destilação do petróleo e aí você tira os vários produtos que te interessam do petróleo. E lembrando, né, de forma geral hoje para transporte, esses que nós citamos aqui no slide seriam os mais importantes para o setor de transporte, ok? Bom, quando a gente fala de reservas de petróleo, né, as maiores reservas do petróleo, essa tabela nos dá bem uma noção das maiores reservas de petróleo do mundo. A maior reserva de petróleo, inclusive ganhou essa certificação não faz muito tempo, é a Venezuela. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. Até bem pouco tempo não era a Venezuela. Até bem pouco tempo a maior reserva de petróleo do mundo era a Arábia Saudita. E agora foi substituída pela Venezuela. A reserva do Brasil, ela cresce substancialmente porque nós estamos trabalhando aí na descoberta dos campos do pré-sal e conforme vai se descobrindo os campos do pré-sal, o Brasil vai aumentando a sua proporção. Então esse número que está aí do Brasil é um número que está se alterando por conta das descobertas que o pré-sal tem mostrado. Aliás, o grande potencial de reserva que o pré-sal tem mostrado. Tudo bem, gente? Bom, então quando a gente fala das maiores reservas, nós estamos falando de Arábia Saudita, nós estamos falando de Irã, nós estamos falando de Iraque, nós estamos falando de Kuwait, nós estamos falando de Canadá. Essas são as maiores reservas que nós temos no mundo, tudo bem?
tão é importante o petróleo, ele é tão destacado, tá? Que quando a gente fala de petróleo, ele movimenta guerras, né? Se a gente for fazer um breve histórico aí do petróleo nos últimos anos, as guerras que aconteceram, por exemplo, no Iraque, né, ali no Oriente Médio, foram guerras movimentadas por conta do petróleo. Por causa do petróleo é que se movimentou essas guerras. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui também nos maiores produtores de petróleo. E tem uma coisa interessante sobre essa questão da produção de petróleo. Tanto os Estados Unidos como a Arábia Saudita são os dois grandes produtores. Aliás, Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia são os grandes produtores de petróleo no mundo. Eles é que comandam a produção global do petróleo. O Brasil também tem uma produção bem substancial de petróleo no mundo, ou seja, somos grandes produtores. Então, quando a gente fala de produção, nós estamos falando de Arábia Saudita, nós estamos falando de Estados Unidos, enfim, tá? São países que são grandes produtores. E é bom a gente lembrar que os Estados Unidos, além de ser aí um dos maiores produtores de petróleo do mundo, os Estados Unidos também são um dos maiores consumidores de petróleo. Os Estados Unidos, eles tanto são um grande produtor de petróleo, como os Estados Unidos acaba sendo um grande consumidor de petróleo. O fato de ser um grande consumidor de petróleo estaria relacionado com a questão da economia, gente. Os Estados Unidos têm a maior economia do mundo, tem o maior PIB do mundo, ou seja, essa máquina precisa de combustível para virar, para ser alimentada. Então o que acontece? O que acontece é que eles vão ser grandes consumidores, por isso eles têm tanto interesse no preço do petróleo pelo mundo afora. Bom, os maiores exportadores, tá? Aí a gente vai falar essencialmente do Oriente Médio. O Oriente Médio figura entre os maiores exportadores de petróleo do mundo. Então nós temos a Arábia Saudita, como os Emirados Árabes, como países que se destacam nessa exportação. Mas não são os únicos, tá? Como a Arábia Saudita, Emirados Árabes, e eu não citei, mas estou citando agora o caso do Irã. Nós também temos a Rússia, a Noruega, que são grandes exportadores de petróleo. Os Estados Unidos, ele tanto exporta petróleo como ele também importa, e importa grandes quantidades. Então os Estados Unidos, ele tem essa questão dúbia, né, de ser um grande produtor, mas também de ser um grande comprador de petróleo, por isso esse interesse do petróleo que vem de fora. Bom, quando a gente fala de petróleo, existe um organismo que foi criado para demarcar o preço do petróleo no mercado internacional. É a chamada OPEP. OPEP é uma sigla, OPEP, OPEP, tá certo? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ela foi criada na década de 60 e a ideia dela era combater a concorrência e juntar o maior número possível de países que produziam petróleo e dessa maneira determinar o preço do barril de petróleo. Então, na verdade, a OPEP ela acaba produzindo uma espécie de mercado cartelizado, ou seja, eles demarcam o preço do petróleo no mercado internacional. Não é só isso também, eles também acabam combinando se vai aumentar a produção, se vai diminuir a produção, para que isso dê o controle do preço do petróleo no mercado internacional. Então a OPEP foi criada com o intuito justamente de controlar o preço do petróleo no mundo através dessa questão da produção. Bom, uma outra coisa que é importante a gente destacar é que os Estados Unidos sempre teve um interesse muito grande no Oriente Médio, nos últimos anos não vem sendo diferente. Tanto que em 2003 a gente vai ver os Estados Unidos invadir o Iraque e ficar no Iraque aí durante um bom tempo porque tinha interesse ali no petróleo do Iraque. Obviamente que essas guerras que os americanos movimentam para ter os seus interesses do Oriente Médio, elas acabam sendo guerras bilionárias, trilionárias. No caso da guerra do Iraque, ela custou 2,2 trilhão de dólares. E vai além, né? Vai além. Além de ter tido um custo altíssimo, no início o custo seria baixo, se calculou aí entre 50 e 60 bilhões, e depois esse custo acabou explodindo, você tem aí um imenso número de mortos, né? Nós estamos falando em quase 200 mil mortos nesta guerra que os Estados Unidos movimentou. Mas tudo isso é por conta do interesse que os Estados Unidos têm dentro da região e dentro do petróleo da região. Tudo bem, gente? Bom, outra coisa que é importante a gente falar, tá certo? É que na década de 70
a OPEP movimentou dois choques do petróleo dentro do Oriente Médio. O que seria choque do petróleo, pessoal? Choque do petróleo seria um aumento do preço do petróleo provocado pela OPEP. Então, em 1973, o barril de petróleo teve um aumento substancial, saindo ali da casa de 2 para 3 dólares para mais de 10 dólares o barril, e em 79 o barril do petróleo foi para a casa dos 30 dólares, ou seja, a OPEP fez dois choques, fez dois aumentos no preço do petróleo, porque ela comanda a produção de petróleo. Aí no mapa vocês estão vendo, eu vou até levantar a câmera aqui, aí no mapa vocês estão vendo quais são os países que são membros da OPEP e que acabam sendo responsáveis por esses dois choques na produção de petróleo. Tudo bem, gente? Bom, eu vou parar por aqui, gente, nessa aula. Eu vou dividir essa aula em duas partes. Eu vou parar por aqui. A gente continua numa próxima etapa, tudo bem? Então eu estou parando aqui na questão da OPEP, ok?